Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. A Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Hoje, ao ler o texto bíblico proposto pelo nosso devocional de Páscoa, os meus olhos foram atraídos para uma expressão peculiar de Jesus. O mandamento do Pai é vida eterna. Evangelho de João, capítulo 12, verso 50. Neste episódio do Falamos em Casa, que coincide com o fechar de um ciclo de ensino aqui na nossa escola bíblica, afinal daqui a 2 horas partimos para as aulas de encerramento das presentes turmas, queremos trazer uma questão. Que sentido faz, em pleno século XXI, investir tempo e outros recursos a estudar um livro com 2000 anos? E mais, tê-lo como regra de fé, fundamento, lente através da qual entendemos o mundo e a vida? É possível encontrar realmente eternidade na Bíblia? O meu nome é Bruno Mira, sou um dos pastores na casa e professor intermitente na nossa escola. Aqui comigo tenho o Rafael Cassiano, também pastor na nossa comunidade e diretor da Escola Bíblica, e ainda a Nádia Matos e o Paulo Sainz Silva, ambos participantes regulares na mesma. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos estiver a escutar. Rafael, se calhar começávamos contigo. O povo perece mesmo por falta de conhecimento, como dizia o profeta Oseias? Bom, primeiro, realmente, bem-vindos quem nos ouve, e também é muito bom estar aqui à mesa com os nossos queridos alunos e com o Bruno, que tem dividido comigo também a responsabilidade de ensinar nessa jornada, e já vamos em alguns ciclos, né, da escola. Verdade. Então, acho que esse podcast é um marco importante, né? A primeira vez que nós viemos aqui, por exemplo. Verdade. Então, isso é muito fixe, é bom para quem saiba, para quem ouve, desculpa, que saiba que já existe, né, a Escola Bíblica há alguns ciclos. Já estudamos uma sequência de livros das Escrituras, concentrados principalmente no Novo Testamento. E temos, inclusive, conversado sobre abrir mais essa possibilidade, né, e ampliar dentro das Escrituras e alguns temas específicos das Escrituras. Mas isso são notícias para os próximos capítulos. Certo. Voltando à pergunta, o povo padece por falta de conhecimento? Bom, se está na Bíblia, eu creio. Acreditamos que é verdade. Né? É uma pergunta para a gente desenvolver o raciocínio. Sim, ainda que é importante dizer que nos tempos que vivemos, nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, parece que nunca temos tão pouco conhecimento. As pesquisas atuais dizem que, pelo menos no Ocidente, nós temos pela primeira vez uma geração mais nova que tem uma capacidade cognitiva, vamos dizer assim, ou em termos mais esdrúxulos, é mais burra do que a geração anterior, né? É impressionante. É impressionante, sim. E nós temos um tempo, né, assim, uma era de muita superficialidade. É como se nós tivéssemos um rio muito largo, com muitas possibilidades, mas muito raso, onde a gente tem água só pelos pés, para também fazer uma menção bíblica de que nós queremos águas acima das cabeças, né? Então, sim, eu creio que parte do que, tanto na igreja quanto na sociedade, nós temos perecido é pela falta de conhecimento. E conhecimento é diferente de informação. Conhecimento envolve uma relação, envolve profundidade, envolve perguntas honestas, respostas honestas, tempo, que é uma coisa hoje escassa, né? Meditação, conversas profundas. Então, sim, há muito que se diga sobre isso. Não quero monopolizar aqui a conversa. Se mais alguém também quiser
falar algo sobre isso, fique à vontade. Até porque uma coisa é dizer, eu posso, vamos imaginar que a Nádia, alguém escrevia uma biografia da Nádia, eu posso ler a biografia, eu posso dizer, eu sei isto e sei aquilo acerca da Nádia. Mas entre isso e conhecê-la realmente vai uma distância grande. Então, de que tipo de conhecimento é que estamos aqui a falar também, não é? Eu acho que tem também a ver com... O Rafael referia há pouco que nós vivemos numa sociedade com pouco tempo. Eu não acho que nós vivamos com pouco tempo. Eu acho que nós temos exatamente o mesmo tempo que as outras sociedades sempre tiveram, ou as outras épocas tiveram. Temos uma péssima gestão do nosso tempo. E nessa péssima gestão do nosso tempo, efetivamente, não paramos para meditar naquilo que estamos a absorver. Ou seja, nós temos o conceito do fast food, da comida pronta, e na verdade é assim que nós vivemos nestas últimas décadas. Nós somos fast food em tudo que fazemos, em tudo que consumimos, e naturalmente nós somos ávidos em buscar muita informação, porque a informação é poder, mas não temos a capacidade de processar essa informação. Não temos... mais do que a capacidade, eu acho que não temos sequer o entendimento do quão urgente é processar a informação que estamos a receber. Até porque nós hoje temos informação que é mais desinformação do que outra coisa qualquer. Porque não está sustentada, É mais para não tem confusão fontes. do que para informação. Exatamente. É por isso que eu acho que a escola bíblica tem sido aqui uma benção nesse aspecto, porque uma coisa é, lá está, é virmos ao domingo, ouvirmos, não é? Estarmos, e mesmo que cheguemos a casa e podemos ir ouvir outra pregação, mas acaba por ser vago. E quando estavas a falar que uma coisa é ouvirmos e depois temos a percepção real, não é? Aqui na escola bíblica nós conseguimos desconstruir não é? os textos e perceber exatamente o que é que Deus fala à nossa vida em cada um deles. E isso já é completamente diferente, não é? Uma coisa é ler um versículo, outra coisa é perceber o que é que aquele versículo efetivamente quer dizer e de que forma é que ele pode atuar diretamente na nossa vida e no nosso dia-a-dia. E fechar isso em ideias completas, né? O fato de nós passarmos por livros inteiros das Escrituras nos dá uma ideia mais completa. É como alguém já disse, nós quando recebemos um e-mail, não lemos a primeira frase e a última frase e achamos que demos o e-mail por lido. Claro. E muitas vezes com as Escrituras nós fazemos isso, abrimos aquilo em qualquer lugar, quase que de qualquer jeito, lemos um verso aqui, outro verso ali, aquilo não está conectado, nós não lemos o e-mail completo, vamos dizer assim, a carta é toda, e muitas vezes nos perdemos naquilo que realmente o autor queria dizer, porque que Deus permitiu, inclusive, que aquele texto estivesse naquele contexto. E ainda aproveito para dizer, dentro dessa questão, né, de que se o mundo padece por falta de conhecimento, é muito bonito perceber como as Escrituras, que é um livro do Senhor mesmo, né, assim, é atemporal, ela sempre é protagonista, ela está sempre na vanguarda, ela sempre diz o que nós estamos vivendo ou o que nós vamos viver. E hoje há uma discussão no mundo todo sobre crise de liderança, crise de responsabilidade, pessoas com um entendimento fragmentado, como nós falávamos agora há pouco. E as Escrituras falam disso há milhares de anos. E se nós, né, investirmos tempo nisso, nos dedicarmos, né, no conhecimento da palavra, nós podemos ter sabedoria para lidar com os nossos dias. Então, nós estamos aqui a falar de uma questão das Escrituras e estamos no contexto de uma igreja, mas estamos a perceber o mundo gritando e clamando por orientações que as Escrituras disseram que nós precisaríamos dela, que o mundo passaria por isso, como nós estamos agora a estudar na carta de Timóteo, que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmo, fariam do seu ventre o seu Deus e teriam coceira nos ouvidos, ou seja, não se cansariam de ouvir, toda hora tinha que estar ouvindo alguma coisa, não tolerariam o silêncio. Tem muita coisa parecida com a nossa época, né?
Então está ali um texto milenar nos avisando de uma coisa que nós estamos agora a viver. E se nós tivéssemos o conhecimento disso, nós poderíamos inclusive servir melhor a nossa sociedade, né? Isso não é só para nós, isso é exatamente para nós servirmos ainda melhor. Queremos ouvir muita coisa, mas não queremos necessariamente ouvir muito da mesma coisa. É o que falámos há pouco. Muita coisa a correr, mas nada realmente desce ao coração e aprofunda. Um rio largo, mais um rio raso. É isso. A Nádia trouxe aqui um ponto que eu acho que é interessante nós explorarmos, que é a diferença entre o que acontece a um domingo e o que acontece na escola bíblica a uma quarta-feira. Eu acho que as duas coisas cumprem objetivos diferentes, sendo que o domingo alguém se prepara para apresentar alguma coisa para uma comunidade grande e diversa e tem que se ter isso em conta, e com pessoas em estágios muito diferentes na vida e que estão na celebração de domingo de formas muito diferentes. E por ser um número tão grande de pessoas, normalmente é comunicação numa via. Então é mais um apontar de caminho que é um caminho que cada um terá que fazer. Eu acho que uma boa possibilidade de dar seguimento a esse caminho é a escola bíblica. Exatamente. Naquele sentido que é um lugar onde a comunicação agora já não se faz só numa via. Há uma oportunidade de diálogo, de confronto de ideias, de testemunho, de tirar dúvidas de como aplicar isso na vida. Gostavam de desenvolver um bocadinho da vossa experiência nesse sentido? Sim, até porque nós temos a celebração de domingo, que, como tu disseste, são 300, 400 pessoas, e se nós fôssemos imaginar essas 300 ou 400 pessoas, cada uma delas tivesse uma pergunta, o nosso culto de domingo passaria para 12 horas no mínimo, não é? Claro. E precisamos de ir para casa almoçar e estar com os nossos. Portanto, e não é fazível, não é essa a dinâmica. E uma das ferramentas que nós temos, também aqui na casa, tem a ver com os pequenos grupos, que permite durante a semana às pessoas que frequentam esses pequenos grupos poder discutir o que é que foi falado no culto de domingo. Mas depois temos a escola bíblica, porque uma coisa é eu discutir uma pregação que eu ouvi. Ok? Eu vou cingir-me à pessoa que pregou, ao contexto em que ela pregou, as notas que ela tirou e a percepção dessa mesma pessoa que passa na mensagem que ela transmite. Outra coisa é pararmos, como estamos a fazer neste momento na escola bíblica, para estudarmos um livro. E quando nós estudamos um livro, nós vamos estudar o autor do livro, as circunstâncias em que o livro foi escrito, o porquê daquele livro ter sido escrito para um determinado destinatário, quem é esse destinatário, o que é que ele estava a viver, o que é que estava a acontecer naquele cenário. Portanto, logo aqui é diferente de uma exposição ao domingo. Sim. Depois é diferente também porque nós estamos numa escola e é papel da escola promover a discussão e o diálogo. Ou seja, ao domingo ninguém pode parar para contra-argumentar com 300 pessoas no auditório relativamente àquilo que se está a expor. Mas numa escola, num grupo, numa classe de 20 pessoas, muitas vezes é oportuno e é necessário que se pare o texto para se questionar o mesmo. Ou até mesmo propor uma alternativa à interpretação que normalmente nós temos desse texto. E, portanto, é muito mais edificante o trabalho que acontece numa escola bíblica para quem quer efetivamente aprofundar o seu conhecimento, ou seja, a informação, transformar essa informação em revelação, que é uma palavra que nós usamos muito no contexto da igreja, mas que no fundo quer dizer que é este conhecimento, esta informação que eu estou a receber vai tornar-se carne dentro de mim. Existe uma expressão que é a expressão rema, que é a palavra que é viva, que se materializa. E isso só é possível, efetivamente, quando nós paramos para estudar. E a escola bíblica dá-nos esse espaço para o fazermos com qualidade, com tempo, com dedicação. Até porque um dos
dos perigos de não fazer uma leitura correta da Bíblia é dizer, não, independentemente do que isto significa para o autor original, não sei, mas para mim significa isto. Exato. E aí dá aso a... E nós em Timóteo tem ali umas partes, não é? Rafael só diz assim, pronto, eu vou passar isto e ninguém diz nada. É quase assim, não é? É quase Mas assim. é em tom de piada, hein? Claro, como é óbvio. Como Sim, é até óbvio. depois está lá uma ovelha negra sempre a destoar. Exato, Paulo. Pronto, mas isto para dizer que quando lá está, quando nós abrimos e lemos uma parte e eu própria quando dei por mim a ler Timóteo, havia ali muita coisa que não me fazia qualquer tipo de sentido, mas depois, tal como o Paulo estava a dizer, percebermos o contexto histórico, não é? A forma como era a civilização naquela altura, percebemos que então aquilo fazia sentido para aquele tipo de povo, não é? Naquela fase da história. E lá está, isso é mesmo uma mais-valia, é nós estarmos e lermos a palavra em profundidade. Eu, quando procurei a escola bíblica, e não foi quando procurei, foi quando percebi que podia ter acesso a ela, era um desejo meu já de há muito tempo, poder... eu precisava de profundidade da palavra, não é? E em casa sozinha... admito que não o conseguia fazer, e portanto tem sido assim incrível partilhar aqui em conjunto, porque depois é o estarmos e o Paulo falava há pouco dos pequenos grupos. A escola bíblica obviamente que não é um pequeno grupo, mas ao mesmo tempo não é? Porque nós acabamos por estar portanto, todos juntos, acabamos por ter um momento ali no intervalo, e isto para incentivar a malta a vir, há sempre chazinho e bolinhos. É verdade. Temos Pronto. alguns alunos generosos que às vezes e outra trazem um bolo. Exatamente. Talvez podemos dizer que o pequeno grupo é um lugar de comunhão onde tem um momento para a palavra. Aqui podemos, se calhar, dizer que é um momento de comunhão com a palavra, onde há um momento para o convívio. Exatamente. Então é um lugar também onde conseguimos, para além de aprender, estudar, criar laços. E eu acho que isso também é importante, não é? E na verdade, nós vamos para a escola, vamos falar em termos da nossa vida secular, nós vamos para a escola porque nós precisamos de aprender. Exatamente. Matemática, português, inglês, ciências, nós precisamos de aprender e por isso vamos para a escola. E não deixa de ser verdade que, independentemente daquilo que acontece ao domingo numa igreja ou numa comunidade, nós precisamos também de ir para a escola para aprender sobre a palavra. Esse é um tempo e um espaço que nós estamos a fazer investimento porque não queremos ser meros leitores da palavra. Queremos entender a palavra em todas as suas dimensões. O livro. Queremos entender o livro para além daquilo que é óbvio, para além daquilo que está escrito. E isso só acontece numa escola. Por isso a necessidade de nós termos este espaço. Até porque vivemos um paradoxo esquisito na nossa contemporaneidade cristã, que é as pessoas querem viver a sua vida assentes sobre os princípios de um livro que de facto não conhecem. Que é uma coisa muito estranha, não é? É não saberem quase o beabá, não é? A pessoa abre, mas depois não desenvolve. Sim, porque nós continuamos com aquela postura que o povo teve quando saiu do Egito, que é Moisés sobe tu à montanha, ouve o que é que Deus diz e depois transmite-nos. E basicamente tem sido isso que nós fazemos, que é delegamos nas pessoas que vêm ao domingo anunciar ou partilhar algum texto a responsabilidade de passarem para nós alguma coisa que é fundamental às nossas vidas. E, portanto, nós não podemos continuar a ter esta atitude de ignorância perante a palavra e temos que ter uma atitude ativa e interativa com a palavra para ela se tornar alguma coisa mais real na nossa existência e na nossa vida. Até porque isso também é honrar o sacrifício de Jesus, né? Porque quando nós olhamos para a história de Moisés e do povo e olhamos para a nossa história, o povo ainda não tinha aquela figura da aproximação
literalmente, né, das pessoas com Deus. No caso de Moisés, Moisés realmente ainda fazia a interface, vamos dizer assim. Jesus veio, de fato, para nos aproximar do Senhor. E o véu foi rasgado. Então, nós continuarmos nessa dinâmica, né, do tempo do Antigo Testamento é não compreendermos a revelação e, em parte, ignorarmos ou menosprezarmos ou não significarmos o sacrifício de Jesus. Porque isso foi necessário exatamente por causa da nossa distância com o Pai. E o Senhor veio para nos aproximar. E quando nós mantemos isso na mão de outras pessoas, nós estamos negando essa aproximação. Então, nós não estamos aqui falando de criar pessoas, como a gente diria no Brasil, cabeção, né? Assim, que sabe muita coisa. Nós estamos falando de formar filhos que conhecem bem o seu Pai. Então, na verdade, quando nós não lemos a Bíblia, ou não conhecemos as Escrituras, a verdade é que nós não conhecemos o Deus com quem nós nos relacionamos. E a verdade é que se nós não lemos essas Escrituras, quer dizer que nós não nos relacionamos com Deus. Porque qual é a forma, então, como nós nos relacionamos com Deus, se não é através das Escrituras? O fato de eu muitas vezes não relacionar com o meu Pai que está nos céus a partir do que Ele deixou revelado, na verdade pode estar a denunciar que eu estou relacionando com um Deus que eu criei à minha imagem e não o Deus que se revela nas Escrituras, né? Alguém pode dizer, não, mas eu oro e eu falo com Deus diretamente e eu ouço Deus a falar comigo. Só que isso entra tanto no campo da... Eu não estou a dizer que Deus não possa falar realmente com alguém, mas isso entra tanto no campo da subjetividade, que se nós não temos um padrão... Eu acho que há um padrão, que é realmente a palavra, e é o testemunho da comunidade, que validam aquilo que Deus nos possa falar individualmente. Não é? Porque ao contrário do que a cultura pós-moderna diz, a minha verdade é muito pouco, é muito limitada, não é? Porque eu sou míope, eu só vejo uma parte da realidade. Então, tanto as Escrituras, que está ali mesmo a revelação de Deus a respeito de quem Ele é, quanto a história, nossa fé é uma fé de tradição, de história, quanto às relações que fazem parte dessa história, vão me ajudar a perceber se o Deus com que eu estou me relacionando é um Deus que eu idealizei ou é um Deus que está refém das minhas sensações. E é claro que esse Deus não existe, né? Aqui eu estou usando uma figura, porque o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos aproxima dele, é revelado nas Escrituras. E se nós queremos nos relacionar melhor com Ele, saber a sua vontade, os seus planos, o que Ele tem para nós precisamos ir mesmo para as Escrituras, né? Não é só para a gente ficar cabeção, como a gente falou, mas é para nós termos uma relação de verdade, né? Certo. Falando aqui agora numa abordagem mais da experiência em si, da escola, das aulas, vocês não sentem que há algo de especial que acontece quando nos juntamos com um grupo de irmãos a olhar para a palavra e juntos tentarem entendê-lo e escutar o que o Senhor está a dizer? Percebem que isso é diferente de alguma forma do que quando lemos a palavra sozinhos em casa? Sentem alguma diferença quando lemos juntos e partilhamos juntos e aprendemos juntos? Como é que é a vossa experiência? É assim, a experiência é exatamente essa, é completamente diferente quando estamos juntos. E por ser uma escola, parece que é assim uma coisa muito mais, não é? Com muito mais rigor e formal, exato. Mas estamos em igreja e, portanto, não deixamos em família. E obviamente que o Espírito Santo se manifesta em nós e no grupo. E eu aproveito para dizer já aqui, não sei se era uma pergunta a seguir, se não, mas do momento um dos momentos que mais me marcou, que foi no livro de Efésios, em que era o Bruno, aqui o professor, e que pudemos fazer
calma, a ver se eu digo isto bem, Lectio Divina, é assim, não é, Bruno? Pronto. E depois o Bruno poderá explicar melhor o que é que isto realmente é, mas foi um momento assim do céu que tivemos juntos e que pudemos fazer um salmo, não fizemos um salmo em conjunto, e foi incrível. E portanto eu acho que lá está, onde dois ou mais se reúnem, não é? Eu estou no meio deles. Ele está no meio de nós e nós aqui sentimos muito isso em todas as turmas em que estive. O senti, pronto, e isto da Lectio Divina foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado e foi realmente diferente e muito abençoador, mas respondendo que sim, completamente que sim, ao estarmos em comunidade, ao estarmos em grupo, porque depois temos as visões diferentes, não é, de cada um, e ouvir a partilha e até a forma como as pessoas entendem as coisas. E este trimestre temos 2 adolescentes, não é, connosco, Rafael. Tem sido muito interessante. Pronto, e é assim uma coisa, eu como mãe é algo que eu quero muito que possa vir a acontecer com as minhas filhas. Acho que é importantíssimo para eles, porque tal como o Paulo estava a dizer, se nós vamos para a escola aprender inglês, português, matemática, eu acho que é tão importante os nossos filhos poderem também aprender mais da Bíblia, não é? Do livro. E nós termos esses adolescentes connosco, muitas das vezes as questões deles são interessantíssimas. E a forma como eles veem as coisas completamente diferente daquilo que nós vimos e com questões super pertinentes, então é assim mesmo espetacular, uma benção poder estar neste grupo com pessoas tão diferentes. Acho que já temos quase aqui eu diria que dos 13 aos 70, pelo menos, não é? Sim, pelo menos volta, por aí. A Dona Lucília deve ser mais velha, sim. a matriarca. É verdade, é verdade. E portanto é muito bom podermos ter estas diferenças de gerações. Então a leitura da palavra na vida devocional não substitui a leitura da palavra em comunidade, em família, que cumpre propósitos distintos. Nem a leitura da Bíblia em comunidade substitui a leitura individualmente em casa, numa vida devocional. As duas coisas são bem importantes. É isso que estamos a dizer? Sim, e não só a escola bíblica. Eu há bocado referia, e a Nádia voltou a referir, a questão de nós irmos para as escolas aprender várias disciplinas e várias matérias. Mas nós não aprendemos a Bíblia como mais uma disciplina e mais uma matéria, porque a Bíblia não é uma disciplina e uma matéria. Nós acreditamos que a Bíblia é a expressão literária da natureza de Deus. E quando nós estamos a ler a Bíblia, e muitas vezes é algo que o Rafael nos desafia também, quando tu estás a ler o livro, deixa que o livro te leia a ti. E na medida em que nós vamos lendo a Bíblia, os livros, as cartas de Paulo, os evangelhos, mas lemos na perspectiva de deixar que eles também nos leiam, isto cria uma dinâmica em nós completamente distinta de simplesmente ser entendimento e inteligência. Porque depois é transformação. Porque eu vou ler um Salmo 51... E eu sei que o Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi quando cometeu o adultério e foi exposto pelo profeta Natã e em estado de arrependimento escreveu aquele salmo. E eu posso ler aquele salmo como uma simples poesia. Nada de mais. Agora, quando eu leio o Salmo 51, deixando que esse salmo me leia a mim também, eu percebo que aquela não é a confissão de Davi. Para quem nos ouça e que não entenda esta nossa linguagem, o que é que queres dizer com isso? Imaginando que está alguém a ouvir-nos que não esteja no nosso meio, que não entenda o que é que isso quer dizer, deixando que o livro nos leia a nós. É uma
Eu posso aproximar-me a algo que quero conhecer de duas formas. Simplesmente para fazer um raio-x àquilo que está à minha frente e, ok, esta mesa tem estas dimensões, é deste material, certo, e tem esta cor. Mas eu posso olhar para esta mesa e lembrar que ela um dia foi uma árvore. Um dia teve enraizada, um dia deu frutos, um dia fez parte da história de alguém, um dia deu sombra para alguém. E, portanto, esta mesa ganha um significado e uma dimensão muito maior do que aquilo que eu lhe estou a dar só quando estou a olhar para ela. Quando eu digo o livro nos ler, é naquele sentido de deixar que aquilo que eu estou a ler entre dentro das minhas emoções, questione os meus pensamentos, porque... Talvez é perguntar o que é que isto tem a ver comigo. O que é que isto tem a ver comigo? Perguntar isso a Deus, não é? Enquanto lemos, Senhor, o que é que isto tem a ver comigo? E por isso é que eu acabo por ler o Salmo 51, não como uma oração de Davi, mas como a minha própria oração. Já não é mais o pecado de Davi, já não é mais a queda de Davi, são as minhas falhas, as minhas incoerências, as minhas incongruências que estão ali naquele momento de relação. E isso faz parte do devocional que tu estavas a falar, não é? Isso faz parte do tempo que nós tiramos com esta palavra, da tal relação que nós queremos criar, certo, para além do entendimento. A gente olha para um texto bíblico e discerne nele a verdade teológica, vamos dizer assim. Então, um salmo como o Salmo 51. Uma das verdades teológicas é: somos limitados, somos pecadores, Deus é misericordioso, Deus é bom e compassivo. E depois eu posso ver as aplicações que o próprio Davi usufruiu e desfrutou e como essas aplicações também se aplicam na minha vida, né? Então é passar por dentro do texto. Muitas vezes também a gente usa a expressão ler o texto contra nós, né? Então não procurando exatamente o que eu quero encontrar no texto, mas o que o texto mesmo quer dizer, o que ele queria dizer naquela época, o que Deus quer revelar na eternidade, porque há uma aplicação para um contexto específico, mas há um princípio eterno, tendo em conta, certo, que nós estamos falando de um livro eterno. Certo. Então acho que é nessa dimensão também, né, acrescentando o que já foi dito. A Bíblia então não é um livro para extrapolar regras à pressa, mas para entender princípios num estudo com profundidade, né? E comprometido. Porque as regras aplicam-se em situações específicas, em épocas específicas para aquela situação, mas entendendo o princípio podemos trazer, ou seja, o que é que isto tem a ver comigo hoje, para os nossos dias. Para os nossos dias, né? E uma dinâmica ainda dentro da pergunta que nós estávamos é que na dinâmica de uma turma nós podemos ser encorajados também com o aprendizado mútuo, né? Porque acho que quando nós percebemos que o outro percebeu também, é como C.S. Lewis escrevia, né? Que uma amizade surge quando o outro diz, você também? Né? Então ali na dinâmica comunitária, quando nós percebemos que o outro percebeu, nós também somos encorajados no aprendizado, no conhecimento. Para nós como facilitadores também, acho que perceber que o outro também percebeu nos encoraja a continuar. O nosso objetivo é ver Cristo formado nas pessoas, né? Então, quando nós vemos que aquilo está fazendo sentido para as pessoas e semana a semana nós percebemos as crises boas nas pessoas, porque essa palavra tem que produzir crise em nós, porque a verdade é que as nossas vidas estão desadequadas, né? Não estão de acordo muitas vezes com o que a palavra diz para nós. Essa crise é boa, porque a verdade é que nós vivemos um tempo de muita cauterização. As pessoas sentem demais algumas coisas que não precisavam sentir e outras que deveriam sentir parece que já não sentem mais. Então perceber que a palavra está fazendo o que ela diz que faz, que é nos lavar, nos limpar, isso também é muito bom e muito encorajador. Perceber na pergunta ou no acréscimo, né, no adendo de um aluno, uma coisa que eu não tinha pensado, como a Nádia disse a respeito dos adolescentes, que as perguntas que eles trazem são perguntas que talvez muitos de nós não imaginamos que eles estão sofrendo, porque por trás muitas vezes de uma pergunta
eu sei que está ali um professor que está quase que oprimindo intelectualmente. Tem um amigo que está fazendo perguntas desonestas, que provavelmente ele está fazendo uma pergunta que nem ele tem uma resposta, mas ele faz para deixar o outro numa situação constrangedora. Tudo isso nos ajuda também como facilitadores a ter um olhar melhor para a nossa comunidade. Acho que a partir do micro da nossa sala de aula ali, da nossa escola, nós conseguimos também olhar para o macro com uma visão um pouco melhor. E quando nós vamos para o domingo, que é onde nós estávamos aqui antes, na pergunta anterior, nós conseguimimos ainda melhorar a nossa comunicação no macro, por causa de algumas sensibilidades do micro. Acho que a escola também tem trazido essa bênção para nós. Olha, na forma como nós, por exemplo, nesta altura, nós estamos a viver o período da Páscoa e é hábito aqui na casa, já tem sido há alguns anos o hábito aqui na casa de fazermos uma jornada através de uma meditação conjunta, não é? E uma das coisas que tem acontecido é que todos os dias nós recebemos, ou temos o livro para ler o texto daquele dia, ou recebemos um e-mail, mas todos os dias que eu recebo o meu e-mail, para já eu fico ansioso por receber o e-mail. Depois de receber o e-mail, eu percebo que eu hoje estou a ler aquela meditação e aquele texto em específico de uma abordagem completamente diferente. Mais introspectiva, com mais honestidade, com mais compromisso. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu estou a dizer mais honesto, é no sentido de deixar que aquilo que eu estou a ler me confronte e possa mudar alguma coisa dentro de mim. E isto tem acontecido fruto da escola bíblica. Outra coisa que tem acontecido fruto da escola bíblica, que se calhar as pessoas hoje em dia já acham que é perfeitamente normal, que é, nós usamos muito os nossos tablets e gadgets. Hoje em dia andamos com os telefones para todo lado e fazemos tudo no telefone. E também há a Bíblia no telefone. O problema, não há problema nenhum em ter a Bíblia no telefone. O problema é quando nós estamos num culto a ler o telefone e a receber as notificações do WhatsApp, do Messenger, do Facebook, disto e daquilo. Portanto, o nosso coração não está completamente ali. E com isto, eu passei a trazer outra vez a minha Bíblia física, o livro, tirei o pó e passei a trazer a minha Bíblia. E, portanto, isto são frutos da escola bíblica. Boa. Muito bom. Muito bom. Eu aqui também um bocadinho... pelo que o Rafael também nos disse também a fazer e com os livros que chegaram à casa, a Bíblia, por exemplo, do 365, não é? Que é uma Bíblia quase devocional, não é? E é uma forma muito interessante de podermos ler a Bíblia num ano, e que eu aconselho também toda a gente, porque acho que se não fosse assim não iria conseguir estar a ler o Antigo Testamento todos e depois, pronto, assim vamos ali por partes. Ela está muito bem organizada, é excelente. E às vezes dou por mim até já me sentir uma pessoa que sabe alguma coisa, porque quando estou a fazer o devocional, a forma como eu olho para as Escrituras, devido lá está, como o Paulo dizia, ao que aprendemos na escola bíblica, o olhar é diferente. E é verdade. E então encaramos as coisas de uma forma muito mais, por um lado, muito mais leve e menos aquela coisa de isto. Mas não, calma, isto faz sentido de assim. De repente percebemos que a Bíblia é mesmo um livro interessante. É mesmo espetacular. E é que tem que ser o nosso guia para todos os dias. Que não é apenas mais um livro. Exatamente, não é? Exatamente. É isso mesmo. E provavelmente foi isso que eu não consegui transmitir há pouco, quando eu dizia que esta disciplina de estudar a Bíblia não é comparável com as outras disciplinas, porque este não é um livro qualquer. Aproveito para dizer que tem Bíblia 365 na livraria da igreja. Boa. Sim, algumas curiosidades acerca da Bíblia. Por exemplo, eu via, isto agora até está muito aí a aparecer em todo o lado na internet, mas
hoje em dia com as tecnologias é possível verificar isto, então conta-se cerca de 64 mil referências cruzadas na Bíblia, que seria já um feito milagroso se ela tivesse sido escrita por uma pessoa. Agora, por quantas sendo pessoas? escrita por várias. Por várias, em vários continentes, várias em várias épocas, é alguma coisa divina mesmo. Incrível. E perceber que é possível ter uma visão unificada da Bíblia, que é uma história, que está a ser, e que tudo está relacionado, é o que tu estavas a falar, né? De repente começas a perceber, não, mas isto tem a ver com... Exatamente. Isso não faz sentido agora, mas vai fazer sentido lá na frente. Né? Exato. Porque o primeiro livro que eu fiz foi Tiago. E eu vou ser sincera, eu ali aquelas primeiras 4 aulas para aí. Uau, muito. É assim, as primeiras 4 eu estava completamente, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Porque, pronto, estávamos a falar de Tiago, mas depois íamos a Colossenses, íamos a não sei onde, montes de sítios que eram precisos e para quem não estava habituado não é, a fazer e a fazer ali aquelas pontes, eu sentia-me completamente assim em pânico. Mas fui persistente e disse, não, isto vamos a algum lado e efetivamente quando começamos a engrenar, não é? E também vamos fazendo o trabalho de casa, não é? Portanto, aqui a não desistir, porque eu acho que também é preciso isso, é preciso comprometimento, como o Paulo dizia há pouco, porque não, lá está, e falávamos disso, é verdade que nós temos o mesmo tempo, utilizamos-lo mal, sim, temos muito mais distrações também, não é? Então no meio de tudo é preciso comprometimento para podermos continuar aqui a estar presentes na escola bíblica, a fazermos o trabalho de casa, e não se assustem que os professores não mandam trabalho de casa, Sim, mas ainda. Mas efetivamente nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, não é? E não se cumpriu a ameaça de fazermos aqui um exame ao vivo acerca das cartas de Timóteo. E a Nádia, que pensou que não passaria do primeiro livro, agora já vai para o seu 4º livro, que nesse último ciclo nós divulgamos que faríamos só 1 Timóteo, mas como a nossa escola é incrível e sempre entrega mais do que foi prometido, nós fizemos 1ª e 2ª Timóteo. Aproveitando que falamos disso, nós estamos hoje, como dizíamos na introdução, a chegar aqui ao fim deste ciclo dos livros que temos estado a estudar até agora, e no dia 10 de Abril vamos recomeçar. Alguma coisa que possas trazer já como novidade acerca do que vai estar a acontecer a partir daí? Sim, Rafael? sim. Nós encerramos, né, agora, hoje, dia 20 de março. Infelizmente. Nosso último encontro desse ciclo, e começamos um novo ciclo 10 de abril. Temos aí umas semaninhas de folga até o próximo ciclo, dá tempo das pessoas fazerem as suas inscrições. Divulgaremos isso no dia 24, nos cultos da igreja, e ficará disponível também no site. A partida nós vamos ter uma turma online que temos tido já desde o início da escola, que é o Reframe. Por sinal, uma jornada que nós recomendamos muito, né, Bruno? Bruno também tem um carinho muito especial por esse curso específico. É um material muito bem feito ali pelos irmãos em Vancouver, no Regent College, que nos ajuda a ter uma visão da Bíblia toda como uma única história, e qual é o nosso papel dentro dessa grande história, e isso muito aplicado ao nosso cotidiano, né, a nossa vida profissional, nossa vida familiar, enfim. Recomendo grandemente para quem só pode estar no online. E, como eu disse, que é a partida, porque ainda estamos fechando alguns facilitadores, mas o que é certo é que teremos Efésios no presencial, aqui nas instalações da Casa da Cidade. Então, Efésios, as cartas de João, a 1ª, a 2ª e a 3ª carta, e 1ª carta de Pedro. Então, a partir de nós vamos ter essas 3 oportunidades de ensino, que não são 3 livros, porque nas cartas de João nós vamos fazer as 3. Recomendo fortemente que quem nunca fez parte possa fazer parte.
Quem já faz parte tem repetido. Isso é um bom sinal para quem nunca esteve na escola, porque se as pessoas fizeram um ciclo, depois fizeram a segunda vez, depois fizeram a terceira vez, é sinal que tem sido uma boa jornada. E para o futuro, nós temos conversado na comissão pastoral e também entre líderes da área de ensino da igreja, de começarmos a abrir para algumas salas temáticas, né? Não só nos livros, mas, por exemplo, as bem-aventuranças, ou uma jornada no fruto do Espírito, ou uma jornada em espiritualidade a partir dos Salmos, ou os 10 mandamentos e os nossos dias. Enfim, temos alguns temas em mente. Muito interessante. E queremos passar a inseri-los a cada jornada, não todos de uma vez, mas pelo menos um por vez, junto com livros da Bíblia. Então também considere fazer parte não só no próximo, como nos próximos, né? E nós continuarmos crescendo até chegarmos à estatura de Cristo, que é o que a Bíblia diz. Isso. Né? Muito obrigado por estarem aqui, Obrigado. por partilharem Obrigada. o vosso testemunho. Alegria, privilégio partilhar. E que isto possa resultar em muito mais gente apaixonada por conhecer a palavra. É verdade. Yeah. Venham que não se vão arrepender. É isso. Há bolinho. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço. Obrigada. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.